Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro. Agora passamos vergonha internacional. Agora a gente já está passando vergonha mundial. Mas isso está acontecendo desde o primeiro dia que ele, até antes dele assumir, né? As palavras do Bolsonaro, elas são tão imbecis, tão estúpidas, que ele passou a ser visto pelo mundo como um pária, como um perfeito idiota. E isso não se deve apenas pela questão ideológica, por ele ser um cara da extrema direita. Não é isso. É porque ele é burro mesmo. Ele é um sujeito que acha que por ele falar as coisas, aquilo vai se tornar verdade. E o que a gente está percebendo é que muitas coisas que ele falou nessa fatídica, né, nessa terrível fala dele lá nessa Assembleia Geral da ONU, muitas coisas já foram desmentidas e são mentiras mesmo. Desde o fato de dizer que é $1.000 que a gente deu para as pessoas, que é uma mentira safada e canalha, né? Não chega a isso, mesmo se somar, que as pessoas, mas vamos somar. Não, pode somar tudo, cara, não vai dar os $1.000, não vai dar aqueles R$5.300 para dizer na cotação mais baixa do dólar. Então é um mentiroso, um canalha. Não bastasse isso, ele também acaba acusando inocentes sobre problemas graves que a gente está passando aqui. Olha, eu vou falar a respeito dessa reunião, só que antes eu quero pedir para você dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho progressista para você dar essa força aqui para o nosso canal. É muito importante que você se inscreva, que você esteja junto conosco, porque as vozes contra este governo neonazista, neofascista, elas precisam ter relevância. Então, quando você assina o canal, quando você se inscreve aqui, você passa a ajudar com que a gente tenha relevância e que a gente chegue a maior número de pessoas. Uma questão que eu acho muito importante para a gente falar aqui, e isso eu quero deixar bem claro para você, é que o planeta Terra, o mundo inteiro, e eu vou usar um português bem claro aqui, me perdoe a força de expressão aqui, mas o mundo inteiro está cagando para essas coisas que acontecem lá na Assembleia Geral. A Assembleia da ONU, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância, mas ela chamava muito atenção quando nós tínhamos ali aqueles políticos mais espalhafatosos, que faziam discursos até engraçados, né? Com o Chávez fazia alguns discursos lá que eram muito bons, o próprio Fidel Castro, Gaddafi, né? A gente tinha realmente coisas ali muito bizarras, pitorescas, então isso chamava atenção, mas de um tempo para cá isso foi perdendo a relevância. O próprio discurso do Trump ontem, ele não teve muitos comentários dentro dos Estados Unidos, porque normalmente os políticos vão lá para fazer campanha, para falar muitas vezes para o seu próprio umbigo, né? No caso do Bolsonaro, para falar para o seu curralzinho lá de Brasília. Então é importante a gente também entender que todos os veículos estão de alguma forma repercutindo isso, nós estamos falando aqui no canal a respeito disso, mas de certa forma somos só nós mesmos que nos preocupamos com isso. Por quê? Porque daqui a 2 anos a gente tem uma eleição e porque a gente sabe que isso de alguma forma movimenta esse grupo de fanáticos em torno do Bolsonaro. É bom lembrar que o Bolsonaro, nesse discurso especificamente, foi interessante, porque ele fugiu do tal bolsonarismo olavista, né? Ele foi mais bolsonarismo e menos olavista, mesmo menos Olavo bolsonarista e mais bolsonarista. Então aquelas porcarias, aquelas besteiras do Olavo, Foro de São Paulo, comunismo não sei o quê, né? Marxismo cultural, aquelas besteiras todas, de globalismo, aquelas coisas todas, o Bolsonaro abriu mão. Mas isso não significa que ele parou de mentir e tentar, de alguma forma, manipular as pessoas. Algumas coisas que ele fala, porque o Bolsonaro ele acredita que se ele vai falar aquilo vai passar a ser verdade, são coisas que uma criança do ensino médio, né, um adolescente, já sabe que não faz sentido. Ele fala, a Amazônia é uma floresta úmida, tá ok? Portanto, não vai pegar fogo. Isso é uma estupidez que não tem tamanho, né? A gente sabe o que acontece na floresta, a gente sabe realmente o que realmente acontece na Amazônia. Ele fala que a culpa das queimadas é por indígenas e caboclos. É outra mentira sem tamanho. A gente sabe que 25% da Amazônia está
nas mãos dos indígenas, e desses 25%, só 7% estiveram envolvidos diretamente com as queimadas. E isso é uma coisa que você pode constatar por imagens de satélite. Não tem como você criar uma fake news em cima de algo que você tem a imagem. Dizem, né, na máxima, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta você falar em cima de algo que você pode comprovar claramente que é tudo uma mentira. Então é importante você entender o que realmente está acontecendo no nosso país. Bolsonaro tenta fazer valer uma narrativa mentirosa, isso de alguma forma satisfaz esse grupo de fanáticos bolsonaristas aqui no Brasil, mas de certa forma não tem ressonância fora desse grupo. É claro que esse grupo fica muito feliz, comemora, que maravilha, né? Que bom. Ele, de alguma forma, ele tenta atender. A gente sabe que temos muitos cristãos, né, muitos evangélicos que apoiam Bolsonaro. Aí ele fala sobre cristofobia. Planeta Terra, vamos combater a cristofobia. Só que o ano passado ele estava dizendo lá na Arábia Saudita que ele ama este país. A Arábia Saudita é a melhor coisa do mundo. E não existe país mais cristofóbico do que, quer dizer, pode até ser que exista, mas a Arábia Saudita ela consegue bater recordes assim absurdos. Eu acho engraçado quando você vê alguns bolsonaristas falando que a China proíbe o cristianismo lá, quando não é verdade. Você pode ser cristão na China, só que na Arábia Saudita não, cara. Na Arábia Saudita você não pode ser cristão mesmo. Você é proibido de ser cristão mesmo de verdade. E isso pode te levar à morte, certo? É uma coisa assim, bem clara lá. Lá é proibido o cristianismo. Então ele defende, vamos ser contra a cristofobia, quando na verdade ele defende um país que é cristofóbico ao extremo, ao extremo. E a gente sabe também que, de certa forma, aqui no Brasil a gente vê muito mais problemas com as religiões de matriz afro do que com os cristãos, de alguma maneira. Não estou dizendo que não haja, tá? Não estou dizendo que não haja preconceito cristão aqui no Brasil. Mas o que a gente vê do ponto de vista de virulência mesmo é ataques diretos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e agora, há cerca de um mês atrás, eu vi informação aqui, o pessoal simplesmente eles colocam fogo, cara. Eles queimam os terreiros, eles queimam. Bota fogo, de repente no outro dia tá tudo em cinzas. Então a gente sabe que o buraco é sempre mais embaixo. O que eu quero te alertar nesse vídeo de hoje, essa é a principal reflexão, nós estamos caminhando para 2022 e nós já sabemos que existe um grupo de pessoas que, e alguns até escrevem aqui no canal, fechado com Bolsonaro. Então a gente sabe que há pessoas que, por mais que você queira colocar alguma informação ali, é o chamado cabeça dura. Ele nunca vai mudar a sua opinião a respeito das coisas, simplesmente porque ele não tem interesse, ele não quer isso. E por outro lado, é importante para ele não mudar, porque ali ele encontrou uma ressonância daquilo que é o seu interior. Tem pessoas que são tão tacanhas, tão pequenas, tão imbecis do ponto de vista do seu próprio caráter, são tão duvidosos, que quando encontra alguém que repete aquilo que é o pensamento tacanho deles, aquilo vira Deus, cara. Então, assim, de certa forma, o Bolsonaro, ele é um representante legítimo dessas pessoas. Pessoas imbecis. Essas pessoas viram no Bolsonaro um representante ideal. Uma pessoa truculenta, mal educada, uma pessoa que ataca todo mundo e que se faz de santo. Cristão, Deus, Jesus Cristo. Então assim, cara, como que você vai mudar? Então, na verdade, eu já quero dizer para você que em alguns casos, isso não é pessimismo não, tá? Não é não. Apesar de eu não ser um cara tão otimista na maioria das vezes, mas assim, nesse caso é uma constatação, uma triste constatação, vamos colocar assim. Há pessoas que não vão sair do bolsonarismo nem a pau. Não vão. Não adianta porque não vão. Elas vão, se tiver que morrer junto, vai morrer junto com o Bolsonaro. Por outro lado, nós podemos conversar com pessoas que são mais sensatas. Porque tem muita gente que entrou no bolsonarismo só porque é contra o PT.
E nós precisamos entender que não é crime você ser contra o PT. Não é crime você não gostar do PT. Não está errado. Então o que a gente precisa é mostrar para essas pessoas que, primeiro, que a esquerda não é só o PT. Segundo, que há outras opções além de PT e Bolsonaro, que não são só duas opções, existem outras opções. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que elas estão sendo manipuladas. Manipuladas com mentiras. Porque é uma coisa absurda que um cristão defenda Bolsonaro com tantas mentiras, sendo que no próprio cristianismo se diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, eles estão defendendo um mentiroso que serve ao diabo. Se o diabo é o pai da mentira. Então é uma coisa que eu não entendo muito bem. Eu não quero entrar nesse debate cristão aqui, porque nem cabe a mim fazer discurso sobre isso. O mais importante é a gente entender o que é o resultado final desse governo mentiroso, canalha e safado. E o mais importante disso, mostrar para as pessoas o ridículo que nós estamos passando lá fora, porque as pessoas conseguem ter discernimento. Então, quando o sujeito fala, olha, é indígena que põe fogo, o cara tem uma informação de um satélite que mostra que não, tá lá as terras indígenas e é uma quantidade ínfima dessas terras que estão sendo queimadas, o cara fala, não, cara, não é. Ah, a floresta não pega fogo e o cara tá vendo a floresta pegar fogo, o cara fala, não, não é. Então é importante a gente entender e ter esse discernimento. Nós não podemos defender alguém que vai contra o nosso próprio país. E você, o que você acha a respeito disso? Coloque aqui o seu comentário, você sabe que a gente lê todos os comentários do canal. Não se esqueça de se inscrever, dar o joinha e ative o sininho progressista. A gente se encontra na próxima.